Destravar um negócio é diferente de iniciar um negócio do zero. Então, quando eu estou com o meu negócio travado, quando a minha agenda está ali com vários buracos, sem clientes, quando o meu faturamento está caindo, quando ele está ali estagnado, eu tenho frustrações, eu tenho emoções diferentes de quem está iniciando um negócio. Porque quando eu estou iniciando um negócio, eu tenho a curiosidade, eu tenho aquela iniciativa, eu tenho todo aquele gás para começar, porque é um mundo novo, eu estou desbravando aquele mundo novo. Já quando eu vou destravar um negócio, eu tenho essas dores, eu tenho essas angústias, eu tenho esses receios, essas frustrações, porque eu já fiz algumas coisas que não deram certo, né? Eu tentei algumas ações e o cliente não veio, eu tentei algumas coisas e não funcionaram, e isso vai acabando que vai nos travando ainda mais. Então, por isso que quando a gente pensa em destravar vendas, destravar um negócio, a gente tem que olhar para isso, olhar para essa história que nos aconteceu antes e juntar isso a ações de marketing, de vendas, ações de gestão do nosso negócio. Seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo. Eu me chamo Etienne Valesco, eu sou facilitadora de negócios, eu ajudo profissionais liberais, prestadores de serviços a destravarem os seus negócios, destravarem as suas vendas e conseguirem ter esse fluxo de clientes chegando dia a dia na agenda, porque não tem nada mais angustiante, vamos dizer assim, do que a gente ter um negócio, abrir um negócio e não conseguir ter clientes comprando com a gente, né? Então, é isso que a gente vai conversar ao longo desse vídeo. Eu quero te mostrar os possíveis caminhos que tu pode fazer para iniciar esse processo de destrave. Mas, antes, eu já queria te dizer que não existe uma fórmula mágica, algo mirabolante que tu vai fazer hoje e amanhã os teus clientes vão bombar de uma forma misteriosa aí no teu negócio. Eu, pelo menos, Etienne, não acredito nisso. Eu acredito que o destrave é uma construção, ou melhor, uma desconstrução da nossa mentalidade e uma construção de novas ações, de nova visão, enxergando outras oportunidades, enxergando o nosso negócio de uma forma mais afastada. Eu dou 2 passos para trás e consigo visualizar melhor o meu cenário. Então, é desta forma que eu entendo. Eu entendo que o destrave, né, destravar as vendas é uma jornada. A gente precisa dar alguns passos. Não são passos sozinhos que fazem o destrave definitivo. Uma vez que eu entendo qual é o meu caminho de destrave, eu consigo, ao longo do tempo, conforme os obstáculos vão aparecendo, os desafios vão aparecendo, eu consigo superá-los, porque eu entendi como funciona o caminho do destrave. E é isso que eu quero compartilhar contigo. Por isso que eu acredito que fórmulas, esses macetes, né, essas coisas mágicas, modinhas e tudo mais, não funcionam para destravar um negócio, porque acontece o seguinte, né? Existem estratégias, existem pistas, existem conteúdos que a gente precisa aprender, conhecimentos que a gente precisa ter, técnicas que a gente precisa dominar para ter sucesso, né? Para destravar um negócio. Mas isso é apenas, não sei se chega a 10%, 15%. Os outros 85, 90 está aqui na nossa mentalidade, nas nossas crenças, naquilo que a gente acredita que nos faz ver as coisas. Então, às vezes, eu enxergo uma coisa ruim, o outro vai enxergar uma coisa boa e vice-versa. Então, as nossas crenças, elas podem nos limitar ou podem nos expandir. E isso também influencia dentro do nosso destrave. Os cliques que a gente tem que dar aqui dentro, né? Tipo, entendi agora, entendi isso. Eu já tinha escutado antes, mas não tinha compreendido, agora eu compreendi. Então, esses cliques também são importantes para o destrave. As sinapses neurais que a gente faz também são importantes, porque elas vão mandar caminhos, elas vão mandar informações para o nosso cérebro, né? Então a gente vai ficar mais motivado, mais desmotivado, e isso também influencia a nossa postura, influencia sim nas nossas travas. Então é um conjunto de coisas, um conjunto de ações, situações, pensamentos e emoções que fazem a gente ficar travado. E essa é a minha proposta aqui para ti,
te mostrar um outro jeito para que tu possa entender este caminho e conseguir destravar de forma sustentável e constante, definitiva, e não mais precisar ficar na gangorra de faturamento, hora alto, hora baixo, hora alto, hora baixo. Porque quando a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente conseguir deslanchar, porque a gente já sabe qual é o caminho. Então é isso que eu quero compartilhar contigo agora nos próximos minutos aqui desse vídeo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E agora eu vou compartilhar contigo esses pedaços, né? Essas partes que eu acredito serem importantes da gente olhar, gerenciar isso para que o nosso destrave aconteça de forma definitiva e a gente possa prosperar o nosso negócio da forma que todos nós merecemos, porque todo e qualquer negócio nasceu para ser próspero, para ser abundante. E se isso não está acontecendo, a gente precisa entender o que está travando, qual é essa peça que não está encaixando para fazer essa roda girar. Então, deixa eu dividir aqui as 4 travessias, ou seja, os 4 passos que eu acredito serem importantes olhar para que a gente possa destravar o nosso negócio. Há pouco tempo eu li esse termo, empresas que curam, através de um livro, eu conheci esse livro, li e gostei muito desta frase, empresas que curam, porque ela faz muito sentido para quando o nosso negócio está travado. Porque quando estamos travados, na maioria das vezes, o nosso negócio está nos adoecendo. Ele está tirando a nossa energia vital, ele está roubando a nossa saúde, ele está acabando muitas vezes até com o nosso relacionamento, com a nossa autoestima, com a nossa confiança. Então, o negócio travado, ele realmente afeta, ele nos deixa doente. E aí, então, este termo, empresas que curam, para mim faz total sentido, porque um negócio, sim, pode nos curar, curar a gente e também a todos aqueles na nossa volta, porque um negócio, ele é para nos trazer vida, nos trazer liberdade, nos trazer alegria, ele não é para nos sugar a nossa energia vital. Então, eu gostei muito deste termo e comecei a criar agora, então, este movimento aí de empresas que curam. E aí a gente se cura dentro da nossa empresa quando a gente olha para aquilo que precisa ser melhorado, porque apenas o que é visto, o que é revelado, é que a gente pode curar. Se a gente não olhar, a gente não tem como curar. Então, somente o que é visto pode ser curado e pode ser resolvido. E essa é a ideia da jornada do destrave. Te mostrar que são 4 travessias. Então, aqui, a gente precisa entender que tudo nasce do nosso alicerce, da nossa base, do DNA do negócio. Depois, a gente tem aqui a atração magnética, que é as nossas formas de divulgar o nosso marketing, a nossa venda. A gente tem também as nossas finanças prósperas, porque a gente precisa entender como esse dinheiro vai fluir, como é que ele flui dentro do nosso negócio, como é que é essa relação com o dinheiro, como é que eu cuido e curo do dinheiro dentro do meu negócio, como é que eu faço para gerenciar e multiplicar este dinheiro. E depois eu venho aqui com planos e metas, como é que eu faço essa estrutura, como é que eu desenho o que eu desejo para o meu negócio, o que eu sonho, como eu quero, entende? Por isso que eu acredito que se a gente olha aqui só, por exemplo, para a segunda travessia, que é a travessia do marketing, como em marketing e vendas, como eu vou conseguir me destravar fazendo ações aleatórias lá no Instagram, por exemplo, aquele monte de dancinha lá, porque agora disseram que tem que fazer Reels, e aí tem que fazer dancinha, e aí tu vai lá e faz, aquilo não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com o teu negócio, só te suga energia e não sai do lugar. Entende? Então eu entendo que cada etapa é fundamental de ser olhada, porque se a nossa empresa está nos deixando doente, está travada, nós precisamos curar e curar por completo. Faz sentido? Então, vamos lá. Qual é essa primeira travessia? A primeira travessia é o alicerce. Opa, é o alicerce. É a nossa base, é o DNA do nosso negócio.
Então, é o que reverbera, é o que sustenta, é o que prospera o nosso negócio. Como assim? É tudo aquilo que eu acredito, aquilo que eu faço, aquilo que emana de mim, né? Quantas vezes a gente já foi, talvez isso já tenha acontecido aí contigo também, comigo já aconteceu inúmeras vezes, né? A gente vai a algum lugar e a gente não sabe exatamente o que, mas aquele lugar não nos passa uma coisa boa, não nos passa uma boa energia, a gente não se sente confortável naquele lugar. É justamente por isso, porque ele está reverberando algo que não está ressoando contigo, que não está sintonizando contigo. E isso é importante que a gente entenda para a gente, no segundo passo, atrair as pessoas que estão sintonizando naquilo que a gente acredita, certo? Então, a gente tem que entender também dentro deste nosso alicerce o que eu tenho para oferecer ao mundo. Então, por exemplo, eu sou dentista, eu sou arquiteto, eu sou profissional de educação física, eu sou médico, eu sou consultor de empresas, contador, artesã, nutricionista, né? Então, eu tenho ali o quê? É isso que eu sou, eu tenho este servir para oferecer para o mundo. E a partir disso que eu tenho, como eu vou oferecer? Qual é a forma que eu acho confortável? Qual é a forma que eu acredito ser certa, ser a melhor para mim ou para o meu tipo de negócio? Entende? No que eu acredito? Quais são os valores que me norteiam? Eu, por exemplo, lá no início do vídeo, já falei que não acredito em fórmula mágica. Eu fui franqueada por 10 anos. E franquia é uma fórmula. E eu não acredito em fórmula mágica, né? Eu não acredito que o destrave aconteça de hoje para amanhã. Eu acredito nesses cliques que vão acontecendo ao longo do tempo e vai fazendo com que a gente expanda cada vez mais, né? E os valores que nos norteiam, eles são importantes da gente entender para que a gente possa escolher as ações, escolher aquilo que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu, Etienne, tenho um valor de liberdade muito grande. Para mim, ter essa liberdade de agenda, essa liberdade de horário é a primeira coisa. Então, eu não tenho como lotar a minha agenda de clientes das 8 da manhã às 8 da noite, porque isso, com o passar do tempo, vai me desgastar, vai fazer com que eu desanime daquele negócio e queira desistir, eu perca o brilho pelo meu negócio, entende? Então, todos nós temos valores que nos norteiam e trazer esses valores inegociáveis para dentro do nosso negócio é que vai fazer com que a gente consiga se manter a longo prazo dentro do mercado. Depois, a gente tem que entender também que nós temos recursos, né? Então, o que que acontece? De repente, tu tá aí numa situação que tu acha que é o caos, que é um problema absurdo. Então, a partir disso, eu também tenho que aprender a identificar quais são os meus recursos ali, mesmo perante a esse caos, a esse problema, eu tenho que entender quais são os recursos que eu tenho disponíveis, daquele problema que me aconteceu, o que que eu posso pegar de recurso, ou seja, de novo conhecimento, o que que eu aprendi com aquilo ali. Então, isso é importante da gente entender, porque quando a gente não olha para os nossos recursos, a gente não consegue explorar, vamos dizer assim, da melhor maneira tudo aquilo que a gente tem. A gente está sempre buscando fora outras coisas, enquanto temos um banquete dentro do nosso negócio à nossa disposição que a gente não utiliza. Então, olhar para aquilo que a gente tem também é importante, né? Então, como eu disse também lá no início do vídeo, que todo negócio tem sim capacidade de ser próspero, abundante, bem-sucedido. Mas, para isso, eu preciso dar condições para ele, ou seja, eu tenho que aprender a gerenciar esses recursos. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro, né? Então, todos nós temos a capacidade de ter um negócio que fatura, sei lá, 100 mil no mês, por exemplo. Todos nós temos, tá? Mas hoje, nas condições que eu estou, eu não consigo 100 mil. Talvez eu consiga 50, talvez eu consiga 20. Tu entende? Porque a estrutura que eu tenho hoje não permite eu chegar no 100. Eu tenho que desenhar, eu tenho que dar as condições para que ele chegue no 100. E por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem destravar, porque elas não entendem
quais são as condições que tem hoje, quais são esses recursos que eu tenho hoje, e a partir disso, como eu dou os meus saltos, como eu vou pulando, né, nessa expansão. Então, isso faz parte dessa construção do alicerce. E aí vem um outro ponto muito, muito importante que eu te falei, que eu queria mostrar uma forma diferente de destravar negócios, né? Então, eu acredito muito que existe um campo sutil, ou seja, um campo fora de nós, que influencia diretamente na gente, na nossa energia, nas nossas emoções, pensamentos. Tem um senso comum que diz, né, que isso não funciona, que aquilo não dá, e parará, e que tem que ser assim, que tem que ser assado. Então, este campo, tudo isso que está externo a gente, eu considero campo. Este campo sutil, ele influencia muito. Então, às vezes, eu quero muito ter mais clientes lá na minha agenda, mas dentro de mim, eu não acredito que eu vá conseguir, eu não acredito que eu vá ser capaz de ter tudo isso. Então, eu já começo a entrar nessa incongruência energética. Digo que quero algo, mas eu tô aqui falando que quero isso, blá, blá, blá. Mas eu estou sentindo que não posso, que não consigo, que não dá, que não é para mim, né? Então a gente tem que olhar para este campo também, porque este campo representa muito das nossas travas. Então, isso a gente tem que olhar. A gente tem que construir este nosso alicerce firme, forte, para que a gente possa depois, a partir de entender o que eu quero, como eu vou seguir o meu negócio, aí sim eu vou lá fazer campanhas de marketing, eu vou fazer ações, eu vou saber que aquilo que eu estou fazendo está alinhado com o meu negócio, está alinhado com o que eu acredito, está alinhado com o tipo de cliente que eu quero trazer para mim. Então, tudo isso parte desse alicerce. Eu não tenho como fazer aqui ações, atrair pessoas, fazer ações de marketing, se eu não souber. Eu preciso entender onde eu estou para poder florescer, né? O que eu estou plantando, onde é que eu vou plantar ali para poder florescer? Quais são as ações que funcionam para mim? Eu tenho que saber depois da mandala da minha riqueza. Enfim, eu não vou nem entrar aqui, porque é muita coisa, tá? Mas eu queria te mostrar justamente isso. A importância de iniciar o destrave aqui, pelo alicerce, entendendo o que tu é, o que tu tem para oferecer, no que tu acredita, como funciona para ti. A partir de tudo isso é que tu vai desenhar o externo. Então eu olho para mim, desenho aqui o meu interno, que é a minha estrutura, a minha base, é como se fosse construir uma casa. Eu não tenho como construir uma casa se eu não tiver um alicerce firme. Essa casa não vai aguentar, não vai sustentar, aquelas paredes não se sustentam, o teto não se sustenta, se eu não tiver aquele alicerce, aquela base firme. E é a mesma coisa no nosso negócio. Eu posso destravar se eu souber o meu alicerce firme, para onde eu estou indo, o que eu preciso fazer, o que está alinhado. O alicerce vai nos dar a direção, vai nos dar o foco, ele vai nos dar o caminho a seguir. Eu não sei se essa história está fazendo sentido aí para ti, se eu conseguir te mostrar um novo jeito de destravar um negócio olhando de uma forma onde tu vai realmente construir um negócio sólido. E aí eu quero te fazer um convite, te convidar a fazer junto comigo essa travessia, essa primeira travessia, para que onde a gente, em um seleto grupo, um time muito pequeno, a gente faça essa travessia, que a gente fique 90 dias para construir essa base, 13 semanas olhando para isso, estruturando essa base sólida, através de exercícios, de encontros semanais online, onde a gente vai discutir todos esses pontos aqui que a gente conversou, vai ter um material de apoio para a gente fazer. Então, a gente vai ficar aqui 3 meses, né? 13 semanas aqui, fazendo essa análise, criando essa estrutura sólida, firme, para que tu possa criar, a partir disso, ações para expandir. Mas talvez tu pense aí, Etienne, 90 dias só para uma travessia, só para parte do alicerce? E aí eu te pergunto, quanto
tempo tu já está patinando no teu negócio e não consegue avançar por estar escolhendo atalhos, caminhos mais curtos, fórmulas, talvez, macetes e dicas, e não querendo encarar de frente aquilo que precisa ser encarado, como a construção do teu alicerce firme, sólido, que vai te levar a prosperar dia a dia no teu negócio. Então é isso que eu queria que tu refletisse. 90 dias pode ser muito. Para uns pode. Mas é 90 dias para te construir a tua base sólida que vai te levar para onde tu assim definir lá na quarta travessia aqui nos planos e metas. Um ponto bem importante que eu queria compartilhar contigo também é que essa primeira travessia ela vai acontecer agora dia 2 de julho. Então a gente vai ficar julho, agosto e setembro juntos. E nós vamos usar o simbolismo do inverno. Nós vamos passar aqui o inverno e já o inicinho da primavera juntos. E o que esse inverno tem, né? Qual é o simbolismo aqui deste inverno? Recolhimento, introspecção, se fortalecer, se abastecer, se preparar para um novo, que é a primavera, para desabrochar. Então, olha só que lindo também essa travessia acontecer neste simbolismo do inverno, um momento de recolhimento, introspecção, para que a gente possa se fortalecer e criar ações que realmente vão atrair clientes de forma consistente para o nosso negócio. Então, se isso faz sentido para ti, se tu entendeu que destravar um negócio não é simplesmente bombar lá no Instagram ou fazer uma ação ou outra de marketing e venda solta, eu te convido a entrar agora comigo nessa primeira travessia que nós vamos fazer do dia 2 de julho até o dia 23 de setembro, se eu não me engano, que é bem quando começa lá a primavera. A gente vai fazer essa travessia juntos, 13 semanas juntos, para a gente criar o teu alicerce sólido para destravar de forma definitiva o teu negócio. Aqui embaixo tem um link que vai ser direcionado direto para o meu WhatsApp. Me chama lá se tu tem interesse, vamos conversar, eu te explico exatamente como funciona, o que é, né, essa travessia, como é que vão funcionar esses encontros, eu te explico tudo aqui nesse link. Mas eu quero te dizer também, essa primeira travessia, ela vai ter um investimento de R$ 698 que tu pode fazer parcelado esse valor, tanto no Pix quanto no cartão. E também tu vai ter todo o suporte por e-mail, tu vai ter, né, esses encontros todos os sábados que a gente vai fazer durante 13 semanas. Tem mais um espaço de 3 tira-dúvidas que a gente vai fazer em grupo. Todo mês a gente vai juntar as dúvidas de todo mundo e conversar sobre essas dúvidas. Então, esses nossos encontros aqui nos sábados também são abertos para interação. Eu quero te deixar esse convite, porque se tu sentiu que chegou a tua hora de destravar, que tu não aguenta mais ficar doente com a tua empresa, fazendo com que a tua empresa te sugue as energias vitais, se tu quer que a tua empresa seja uma empresa que cura, que prospera, que é abundante e próspera, vem, clica aqui no link, me chama e a gente vai conversar. Mas vem logo, porque a gente vai encerrar as inscrições no final do mês de julho. Até o dia 25 de junho, as inscrições estarão abertas. Depois, elas fecham e aí só no próximo inverno para te poder entrar, fazer essa travessia aí comigo. Um beijo e nos encontramos em breve.